Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero ler uma passagem bíblica em que o Senhor me tocou agora, que ela está em Atos capítulo 19, dos versículos 11 até o 17. Aqui Paulo está em Éfeso e ali iniciou uma igreja e o Senhor fez grande serviço por meio das mãos de Paulo, convertendo muitas pessoas, transformando vidas. Vamos ao texto. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Guarde bem isso. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes perguntou: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim como judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor era engrandecido. Se eu fosse nomear dar um título, se isso fosse um sermão e fosse dar um título, seria Conhecido no Inferno. Nós vimos aqui que Paulo fazia grandes sinais e maravilhas permitidos pelas mãos de Deus. As mãos de Deus permitiam que as mãos de Paulo fizessem milagres extraordinários. Os lenços e aventais de seu uso pessoal eram postos sobre as pessoas e as enfermidades fugiam delas. E até os espíritos malignos se retiravam. Eram expulsos apenas com os lenços e aventais de uso pessoal do apóstolo Paulo. Era ou não era conhecido no inferno? Ou seja, o próprio cheiro do apóstolo Paulo, que estava nos seus lenços, nos seus aventais, era o suficiente para expulsar demônios. Porque Paulo era conhecido no inferno. Um homem para ser conhecido no inferno, um homem de Deus, para ser conhecido no inferno, ele tem que andar com Deus. Ele tem que andar submisso a Deus. Ele tem que ser um instrumento nas mãos de Deus para que o nome de Jesus seja conhecido, para que o reino de Deus seja levado adiante, seja pregado e haja-se o reino de Deus estabelecido nesse mundo. Mas alguns podem pensar, mas como que isso pode acontecer? 10 capítulos antes do capítulo 9, lá do capítulo 19, ou seja, lá no capítulo 9, nós vemos a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Paulo tem uma experiência com Jesus. Ele vê a glória de Deus. Essa glória de Deus enche os seus olhos. Ele cai do cavalo e ele fica cego. Para um homem ter uma experiência com Deus, primeiro,
ele tem que ficar cego para o mundo. Nada desse mundo pode ofuscar a glória de Deus. Por 3 dias, Paulo não quis nem comer, porque aquela glória estava diante dos seus olhos e ele não conseguia ver mais nada. Por 3 dias, aquela luz que ele viu e a voz do Senhor Jesus fizeram com que ele não enxergasse mais nada desse mundo. Nem vontade de comer ele teve. Por 3 dias ele não comeu e nem bebeu. Até que o Senhor mandou Ananias, um servo do Senhor, para ir orar por ele, para que ali ele fosse cheio do Espírito Santo e voltasse a enxergar. Irmãos, nós falamos muito do Espírito Santo. Muitas pessoas cantam o Espírito Santo, pregam sobre ele, mas nós ainda não tivemos uma experiência com Deus, de ver a glória de Deus. Porque no dia que nós vermos a glória de Deus, os nossos olhos se fecharão para esse mundo. Não enxergaremos nada a não ser a glória de Deus. Precisará de uma intervenção divina para que nós possamos voltar a enxergar as coisas desse mundo, porque tudo ficará ofuscado pela glória de Deus. Não haverá vontade de comer, não há vontade de beber, somente orar e jejuar ao Senhor. É dessa maneira que nós vamos ser conhecidos no inferno. É dessa maneira que até o cheiro do nosso corpo vai incomodar demônios. É dessa maneira que Deus vai permitir que pelas nossas mãos sinais maravilhosos e muitos milagres sejam operados diante dos olhos estupefatos dos incrédulos e dos que se dizem crentes. Fiquem com essa palavra.